Escorpião, um signo que todo mundo conhece pela paixão, pelo poder, pelo mistério. Mas e se a chave para entender a verdadeira força dele não estiver no horóscopo comum, e sim numa sabedoria antiga que o enxerga como um paradoxo espiritual que precisa ser resolvido? Vamos mergulhar nessa visão única. Bem no coração de Escorpião existe uma batalha. Pensa assim, sentimentos que correm como rios super profundos contra uma mente que quer rochas sólidas, que quer tudo imutável. A gente vai usar a astrologia cabalística para entender direitinho como transformar essa luta interna numa jornada poderosa de evolução. Então, para decifrar esse enigma que é Escorpião, a gente precisa olhar para os dois ingredientes cósmicos que formam a essência desse signo. E aqui está o ponto central, a combinação do ritmo fixo com o elemento água. Tenta imaginar a força de um oceano de emoções e agora imagina tentar segurar tudo isso dentro de uma barragem de concreto. De um lado, tem essa profundidade emocional que é avassaladora. Do outro, uma busca por controle e estabilidade que pode muitas vezes virar rigidez. Então, a gente tem esse contraste que é fascinante. A água traz a lealdade, a conexão profunda que define tanto o signo. Ao mesmo tempo, o ritmo fixo insiste na segurança, na palavra dada, sabe? E numa resistência a qualquer mudança que possa ameaçar o terreno que ele já conhece. Essa é a receita para uma intensidade que não tem igual. Agora, quando essa energia toda está desequilibrada, ela pode aparecer como vários desafios espirituais bem específicos. Olha só esses pontos aqui. Não são meros defeitos, tá? Segundo a Kabbalah, isso são pistas, são como o X no mapa do tesouro da alma. Cada um deles, o auto-julgamento pesado, a resistência ao que é novo, aponta exatamente para o lugar onde o maior crescimento espiritual pode acontecer. É o medo de falhar que, olha que paradoxo, impede a alma de voar. Essa frase vai direto ao ponto. O chicote interno de Escorpião pode ser bem implacável. Mas a Kabbalah ensina uma coisa crucial aqui. A culpa não serve para corrigir. Ela é uma âncora que prende a alma no mesmo lugar. A Kabbalah chega a personificar a fonte desse bloqueio interno. Ela chama de uma força espiritual específica. Pensa nesse anjo da dúvida como se fosse um sabotador interno. A principal arma dele é ficar sussurrando no ouvido. Será que isso funciona mesmo? Será que você consegue? Ele não ataca com força bruta, mas com uma névoa de incerteza, minando a fé na própria jornada e bloqueando o caminho para a luz. Agora, o que é realmente interessante é o jeito como esse adversário opera. Não é um ataque de frente, sabe? É uma infiltração bem sutil. E aqui está a estratégia genial desse adversário. O primeiro passo é fazer a gente tropeçar. Normal. Mas o golpe de mestre vem depois. É manter a gente no chão, se afogando em culpa e em decepção. Então não é a queda que derrota de verdade, mas a recusa em levantar, que é alimentada por essa culpa que prende a gente num ciclo vicioso. Ok. Então como é que se navega nessa batalha interna? A Kabbalah oferece um guia, um mapa mesmo. Esse mapa da alma é a nossa bússola. A astrologia cabalística não é para adivinhar o futuro, mas sim para a gente entender o nosso tikkun, que é o trabalho de correção que a nossa alma veio fazer. É uma ferramenta para a gente reinterpretar nossos maiores desafios como as chaves para nossa própria elevação. E essa é a virada de chave fundamental. A intensidade e a rigidez de Escorpião deixam de ser uma falha no sistema. Elas se tornam o carvão bruto que, sob a pressão do trabalho espiritual, pode ser transformado no diamante mais brilhante que existe. Mas como é que a gente transforma essa teoria em prática? Vamos dar uma olhada no caminho da regeneração passo a passo. O caminho é bem claro. Primeiro, a gente identifica aquele impulso reativo. Depois, vem o passo mais difícil, resistir à compulsão de se punir com a culpa. Quando a gente consegue deixar essa culpa ir embora, um espaço se abre, e é nesse espaço que o erro se transforma em oportunidade e a luz pode finalmente entrar. Essa é a essência do processo todo. A queda não é um fracasso, mas parte do mecanismo de crescimento. Cada vez que a gente levanta, a gente fortalece a nossa conexão espiritual e transforma uma fraqueza em força. E é aqui que o paradoxo se resolve. A mesma profundidade que causa dor se torna a ferramenta para encontrar tesouros escondidos. A intensidade que antes era usada para o auto-julgamento é redirecionada e vira uma força de cura poderosa, capaz de enxergar verdades que mais ninguém consegue ver. No fim das contas, a jornada de Escorpião é sobre confiar no processo, sobre soltar o controle e mergulhar fundo nos próprios desafios para encontrar a riqueza que eles escondem. É a alquimia da alma,
transformar o próprio veneno em remédio. A pergunta que fica é: qual tesouro oculto a nossa alma está pronta para revelar?